diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. E aí? E aí, né? Eu sou a Anne. Eu sou o Alexandre. E por que a gente está aqui? Né? A gente está aqui porque surgiu uma ideia, né, de duas pessoas que se conheceram de uma forma profissional e se tornaram amigos. Sim, sim. E surgiu a ideia da gente falar de uma área que a gente gosta muito. Sim, né? Porque tem muita coisa para ser falada nessa área, tanto da sexualidade, com os transtornos mentais, né? E trazer um pouco para vocês não só uma questão técnica, né? Mas mostrar também um pouco dos bastidores, né, com relação a isso. É muita informação, né, Anne? Muita informação. Então a gente vai começar se apresentando, né? Quem somos nós? Bem, eu sou a Anne Marques, sou psicóloga, sexóloga e educadora em sexualidade. Psicologia não foi minha primeira profissão, eu sou administradora, me especializei em recursos humanos, sempre quis ter feito psicologia, mas na época, né, por conta da família, não entendeu o que era psicologia, e isso também é um ponto importante que deve surgir em outros episódios. Eu acabei fazendo psicologia mais tarde. E aí, o que me enveredou? Por que a psicologia e por que me focar na sexualidade? Porque a sexualidade é vida, né? A sexualidade são as relações humanas. A sexualidade é como eu me apresento no mundo. E muda ao longo da vida. Mas voltando à minha formação em psicologia, eu precisei fazer um estágio. E era época de pandemia. E eu queria fazer um estágio presencial. A gente tinha até a opção de fazer, eu acho que eu nunca te contei, de fazer o estágio, um trabalho final e tudo. Mas a gente teve a opção de fazer, né? Uma das professoras falou, olha, tem uma clínica psiquiátrica de dependência química e quem quiser, né, pode participar do processo seletivo. Eu participei. Confesso que eu nunca tinha pensado em trabalhar com dependência química e psiquiatria. Minha ideia era clinicar apenas. E foi uma surpresa mais que excepcional para mim, porque eu conheci meu mestre, chamo ele de mestre, que me ajudou muito. Ele e uma outra grande amiga nossa, a Úrsula. Eu segui com eles e também com uma outra grande amiga também, que me ajudou também no processo, que eu acompanhei durante o estágio. E aí eu me dediquei muito com dependência química. Na verdade, com dependências, né? E com os transtornos. É bom você pontuar isso, né? Dependências, né? Dependências, porque não é só a química, né? Sim. E aí, quando eu fui estudar sexualidade, eu me encontrei também com essas dependências. E aí eu fiz uma especialização em compulsão sexual, que também é uma dependência. E aí tudo foi, né, surgindo. Eu hoje atuo clinicamente, atendo, né, na clínica com terapia individual e terapia de casal. Conduzo grupos terapêuticos em sexualidade, tanto em empresas quanto em ambientes de saúde, para grupos de mulheres e grupos de adolescentes, em que eu trabalho a psicologia, trabalho a educação também, né, a psicoeducação, dentro da sexualidade, que é uma das áreas que eu mais gosto, né, a parte de grupos terapêuticos. E também faço palestras com assuntos pertinentes das áreas, né, que eu atuo. Então, da sexualidade, da dependência química. E aí eu acabei unindo a minha área primeira, né, a parte de que eu fiz administração e trabalhei com recursos humanos, trabalhei com treinamento e desenvolvimento, então eu digo que eu bebi esse treinamento e desenvolvimento para conduzir os meus grupos terapêuticos e as minhas palestras. Então essa é um pouquinho da Anne. Também tenho 2 filhas, sou casada, mas essa Anne é uma Anne assim, cheia de vontades. E aí daí nasceu Pode o quê? Passo a palavra para o meu amigo. Então, eu sou o Alexandre. A psicologia veio na minha vida, né, por conta de questões pessoais mesmo, né, pessoal, né, melhor dizendo. E eu tenho a formação, né, sou psicólogo especialista em dependência química, especialista em transtorno de personalidade borderline e outros transtornos. Hoje, né, já tenho uma outra formação que aí é perito judicial, porque a gente vai mexendo numa coisa e vai mexendo em outra. Né? Eu estou fazendo, né, uma pós que já está, uma outra pós que já está quase na metade, que é de neuropsicologia, porque nesse meio a gente
fica meio que se coçando para saber mais um pouquinho de algo que vem aparecendo, inclusive até o CID-10, né? Agora com o CID-11, né? Então vem novas, né? Tem outras coisas, outros transtornos aparecendo, né? Aí, enfim. Sim. E então, como eu falei para vocês, né? Eu também cheguei, assim como a Anne, nesta clínica que, né, no meu ponto de vista, foi uma escola, né? Foi sensacional. Concordo. Eu lembro hoje, né, assim, a Fernanda falando para mim, Fernanda Rodrigues, se eu tinha trabalhado em alguma clínica psiquiátrica, né? Eu falei que tinha, que já tinha passado por uma outra que eu trabalhei, mas não completa, vamos dizer assim, com essa outra clínica só tinha dependência química. E quando eu adentro lá, né, a clínica que nós trabalhamos, ela tinha tudo, né? Mas eu lembro que quando a Fernanda perguntou se eu tinha trabalhado naquele momento, né, eu falei que tinha. Quando ela bate a porta, aí a ficha cai. Eu falei, caramba, agora não tem agora não tem volta, agora né? não tem volta, né? E ali, muito curioso com aquilo tudo acontecendo, né? Eu cheguei na clínica, na verdade, como conselheiro em dependência química, né? Depois eu fui fazer a formação como psicólogo, né? E, enfim, e aqui estou tentando aí fazer esse pode que, né? Pode o quê? É mais um trabalho, né? Conheci a Anne nesse período e outros psicólogos, né? Tanto a Anne quanto, como você falou, né, da Úrsula e outros que chegaram com muita vontade de aprender, isso é muito legal, né? Você montou um grupo que foi muito bom, uma pena, né? Uma pena. Né? Isso a gente podia falar até, acho que vale ressaltar. Uma pena, esse grupo não ter ficado, permanecido. Porque ajudou muita gente ali, os clientes que estavam, os pacientes que estavam ali envolvidos. Foi muito legal, né? A gente tinha uma conexão muito bacana, né, de ajuda, e nas reuniões a gente podia estar se colocando ali. Enfim, né? Assim como a Anne também, eu sou casado, tenho 4 filhos, né? 2 biológicos e 2, né, que eu amo, coração emprestado. E continuo, né, nessa pesquisa, né, nessa descoberta de novos trabalhos, né, para trazer, para a gente estar trocando, né, porque é importante, com toda essa informação que se tem, né, via redes sociais, ainda assim, né, falta muita coisa. Falta muita coisa. E falta muita vivência, sim, né, Alexandro? Assim, sim. Da gente poder passar não só a questão, óbvio, científica, né, o que está, né, embasado com a ciência, né, e lógico, a nossa experiência, mas também falar do comportamento, dos sentimentos que estão envolvidos. Vocês perceberam, a gente falou do meu grupo, né, que eu conduzia, falo meu, assim, carinhosamente, né, um grupo que a gente desenvolveu, eu desenvolvi lá na clínica, eu trocava muito com o Alexandro, então assim, eu passei por alguns psicólogos, né, no meu estágio, então foi o Alexandro, a Úrsula, a Natália, são pessoas que eu sou muito agradecida, por tudo que me ensinaram, mas eu acho que o mais importante da gente falar desse grupo, eu acho que aí vale a gente falar um pouco da nossa experiência, né? Inclusive você falou que você está fazendo uma pós, né? Sim. Eu estou fazendo uma formação. Terceira, né? Eu nem vou falar. Eu fiz 2, né? Terapia sexual, fiz educação e sexualidade, agora eu estou fazendo uma especialização em terapia sistêmica relacional, que quem eu vi fazendo foi a Úrsula, e aí eu me inspirei nela, nem falei com ela já sabe o que eu estou fazendo, e aí a gente vai, sim, né, querendo mais conhecimento e se nutrindo disso. Mas falando um pouco da nossa experiência dentro da área, né, de dependência e transtornos, e aí a gente vai falar de dependências, e foi daí que nasceu o Pode o quê? O que a gente pode fazer com tudo isso que a gente vivenciou e todo esse conhecimento, né, que nós temos. Então, a proposta do podcast é justamente estar falando com vocês das nossas experiências, trazer pessoas que também possam falar das suas experiências e conhecimentos dentro dessa área. Né? Ou seja, a gente vai estar trazendo saúde mental com sexualidade, né? E permeando o quê? Os transtornos, né, psicológicos, a questão da dependência, mas as dependências, e a sexualidade, que é o grande viés disso tudo, que são o quê?
as relações humanas, ou seja, como é que eu me apresento e me relaciono com as pessoas. Sim, é muito interessante, né? Porque é um assunto que a gente começa ali na sexualidade e o que está por trás disso tudo, né? Que muitas das vezes vem os transtornos, né? Eu estava até conversando com a Celi, e a gente falando a respeito da parte da espiritualidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Para separar as coisas, porque senão acaba confundindo um pouco, né? E a ideia não é essa. A ideia é fazer com que vocês entendam, né, de uma forma clara, objetiva, né? Cada setor, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente vai estar trazendo vários profissionais, né, para estar falando um pouco, né, do seu conhecimento dentro da sexualidade, dentro desses transtornos, falando de pessoas, né, de relações humanas, né, para que fique claro, né, talvez as pessoas pensem assim, mais um podcast. Pode até ser mais um podcast, né, que não deixa de ser uma experiência. E se tratando de saúde mental, né, mais informações. Sim. Quanto mais informações, né, melhor. melhor. Eu acho que a grande diferença, talvez, desse pode o quê? Pode o quê? É justamente a formalidade dentro de uma informalidade. Então, vou explicar melhor, ver se você concorda comigo. É uma formalidade, porque a gente está falando de um assunto sério, né, com embasamento, das nossas experiências, né, dos nossos estudos, e trazendo profissionais para isso, mas também dentro de uma informalidade, de uma conversa, de um bate-papo. Sim, um bate-papo, né? Para a coisa ficar leve, não ficar uma coisa, né, engessada dentro, né, dos termos técnicos, né? Então, acho que para a coisa ficar suave, né? Exatamente. Por isso que eu até citei essa questão da espiritualidade, né? Os grupos anônimos falam de espiritualidade, esse contato eu, né, com o outro, né? E aí como é que é esse contato eu com o outro? Essa né? conexão, né? Essa conexão, né? Enfim, são várias coisas que a gente está mega ansioso, principalmente eu estou muito ansioso para estar falando, né? Eu aluguei. Estamos. Eu aluguei a Celi esses dias porque... Quem é Celi, né? Primeiro tem que falar quem é Celi. A Celi é minha esposa, é psicóloga, né? Maravilhosa. Também trabalha com sexualidade, né? Aprendi muita coisa com essa mulher, né? Uma mulher espetacular, sensacional e assim muito inteligente, né? Então eu devo muito a essa mulher, né? E enfim, em algum momento a Celi vai estar aparecendo na história. Com certeza. Assim, como as outras. Inclusive a gente já pode convidar ela para o próximo episódio. Sim, vamos convidar, ser, né? Maravilhoso. Mas eu acho que agora, eu acho que seria importante, né, já que a gente está fazendo essa introdução, para que conheçam quem é a Anne, quem é o Alexandro, falar, né, a gente falou da experiência na clínica, que nós nos conhecemos e que nós trabalhamos, falar um pouco do que de lá, o que a gente vivenciou lá, né? E o que chamou mais atenção. É óbvio, a gente vivenciou muitas coisas. Né? Então eu vou começar, já que o Alex falou da questão do meu grupo, né? Meu grupo. Não, do coração. Seu grupo, é um grupo chamado Grupo Afetividade. Sim. Era um grupo terapêutico focado em sexualidade para os pacientes, né, tanto de dependência química e psiquiátricos, ou comorbidade, que havia, né, pessoas que tinham a dependência e um ou mais transtornos mentais. E a ideia era que esse grupo ele fosse composto por pessoas que tivessem uma limitação de 12 a 15 pessoas no máximo, mas a gente sempre limitava a 12 participantes, mas às vezes tiveram um pouco mais, mas ok. E que fossem indicados pelos psicólogos que acompanhavam os pacientes. Por quê? Porque para que a gente pudesse trabalhar assuntos dentro da sexualidade, mas para pacientes que tinham essas questões, né, ou que traziam essas questões nas sessões individuais ou até sessões em grupo. Até né? porque a gente observava ali, né, Anne, ficava muito exacerbado, né?
dependendo do transtorno, tinha muita exacerbação. Ai, fugiu a palavra. Tem problema. Ficava muito exacerbado, né? Essa coisa muito intensa. Muito intensa, né? Enfim, mas, por favor, continue. E aí o grupo, ele nasceu, na verdade, de uma proposta. Eu era estagiária ainda, e aí eu fiz essa proposta para minha coordenadora, para Fernanda Rodrigues. A gente apresentei para a diretoria, né, da clínica, de uma forma bem simples e tudo, e a gente fez um teste por 3 meses, e ele acabou ficando e perdurou por quase 2 anos, o grupo. Foi o tempo que eu fiquei dentro da clínica, o que foi muito bom, porque eu atendia tanto na internação, porque existia, a internação ainda existe, né? A internação e o hospital-dia, que é um processo para que depois as pessoas que ou passaram por internação ou tinham, né, encaminhamento para esse hospital-dia pudessem fazer as atividades e voltar para casa, né? Diferente da internação, que as pessoas ficavam por um determinado tempo no processo de tratamento, né? Então eu fazia nesses 2 lugares, o que era bom, porque muitas pessoas saíam da internação e iam para o hospital-dia e continuavam. E muita gente ficava até na dúvida, o que é o hospital-dia, né? É verdade. Que também vai ficar aí para o próximo. Vocês viram que eu dei só uma palhinha. E aí o grupo Afetividade, ele foi sendo trabalhado e criado junto com o meu trabalho na clínica. Então, a dinâmica, né? E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque quando eu criei ele, lógico que eu pensei muito numa dinâmica, né, dentro de treinamento, que eu falei para vocês, treinamento e desenvolvimento. Então, de uma dinâmica em que as pessoas pudessem vivenciar, né, na prática aquele tema. Vivenciar, né? E, ao mesmo tempo, por ser terapêutico, trazer situações suas, né, e podendo partilhar para os outros. Mas, acima de tudo, criar um espaço de acolhimento e de confiança. Então, eu sempre começava o grupo dizendo, aqui é um lugar de ética, de acolhimento e, principalmente, de respeito. Então, o que o colega fala é nossa responsabilidade de manter essa informação aqui. Então, foi um trabalho de construção, até porque a gente está falando de pacientes com dependência. Sim. E que muitos com transtornos, então, transtornos, né? Esquizofrenia. Que não conseguiam muitas vezes ficar quieto, ou queriam cortar o outro, ou até questionavam o outro de uma forma mais agressiva. Então, o trabalho de condução me deu muita experiência, né, para hoje lidar, né, com os grupos que eu atendo hoje, né? Eu atendo em outros lugares, eu atendo voluntariamente no INCA, que é um trabalho do meu coração, faço grupo numa empresa, então é um viés mais profissional, mas eu trabalho com a psicologia, faço grupo com um grupo de mulheres, agora vou estar fazendo com adolescentes. Então, assim, me deu essa experiência, né, essa oportunidade, eu sou muito grata na clínica e por todos que me apoiaram, de poder ter feito esse trabalho. E que a gente vai com certeza falar mais dele em algum outro episódio. Mas por que Alex, eu vou adiantar o filme, falou que pena que... Pois é. Então, o que aconteceu? Chegou um belo dia em que decidiram tirar o grupo porque achavam que o grupo incitava sexualmente os pacientes. E aí, óbvio que para mim, como psicóloga e sexóloga e educadora, né, também, sexóloga, eu me senti muito mal, porque nós não falávamos sobre sexo. Sim, porque dá conotação, você acabou de falar, né, parece que só fala sobre sexo, né? Sim. Fica naquela coisa pejorativa, né? E, na verdade, era uma coisa educativa, né? Sim. Era uma coisa ali que, enfim... Vivência. Então, a gente falava de assuntos, por exemplo, a gente falava de relacionamento afetivo, não o sexual, afetivo, família, amigos, namorado, ok? A gente falava de psicoeducação, a sigla LGBTQIAPN+. Então, a gente fazia um trabalho de inclusão e compreensão da sigla. Falávamos sobre dores, sofrimento, falávamos de alegria, falávamos de possibilidade. Então, assim, a gente falava exatamente da sexualidade, que são as relações consigo mesmo, com os outros e com as emoções. Então, a gente falava muito de emoção. Mas, ok, eu compreendo, e eu acho que também isso vale um episódio, da gente estar falando do quanto a dependência química está muito entrelaçada com a questão
do sexo, Sim. né? Daí a gente está Sim. falando da relação sexual, do desejo sexual, e aí a gente pode até, já vamos falar depois sobre isso, mas ou seja, só para a gente também não se prolongar, infelizmente acabou, mas acabou na clínica, porque eu consegui expandir em outros ambientes. Isso eu achei o máximo, sabe? Você levar para outros ambientes, né? Eu e Celi, nós estávamos até assistindo essa live que você fez agora, essa semana, e o quanto ali, né? Tinha uma menina falando, né? Que ela ficava preocupada, né? Porque acho que ela tirou, né? Fez a retirada do seio, né? E com muita vergonha, o quanto aquilo ali, né? Para as mulheres, né, que têm o câncer, e principalmente o câncer de mama, né, que acaba sendo uma coisa muito, muito, sei lá, radical, né? Sim. Mexe com a imagem, com a autoestima, sim, né? Mexe sim, com sim, parte interior sim, da gente. E aí, como é que é essa mulher, né? Para se expor para um homem, né? Ela até fala, né, que o marido dela foi ali um gentleman, um cavalheiro, né? Muito mesmo. parceiro, né? Porque é real, né? Real. A gente vem de uma cultura machista, de uma cultura que o homem pode tudo e como se, né, as mulheres fossem, né, descartáveis e o quanto, né, deve ser, pesado, né? E para essa mulher que tem, né? E aí pega outras, né? Eu e Celi ficamos falando muito a respeito, Ai, que bom. né? Ficamos ali numa troca de pensamento muito legal, né? Porque tanto as pessoas, né, que têm o câncer, né? Aí você pega como é que aquele cadeirante, né? Foi até um áudio que eu mandei para você. Como é que aquele cadeirante faz sexo, né? Exatamente. Se você vê um homem, né, um homem negro, né, com uma mulher branca, né, geralmente como que essa mulher bonita, branca, né, tá com aquele homem negro, né? Que aí entra também uma questão racial, que também é tudo tema, né, para a gente estar falando. Como é que uma mulher que está, né, de repente tem as curvas mais voluptuosas, né, tem uma curva voluptuosa, está namorando ou está tendo uma relação com um rapaz alto, longilíneo. Então, assim, esses estereótipos. Que tem que ser quebrado. Quebrado. Né? E é justamente o quê? Sexualidade. Sim, sexualidade. Sexualidade. Né? E com isso, né, dentro dessa complexidade, né? Porque é complexo, né? Sim. Nós somos, né? Por que o fulaninho está depressivo, né? Por que o fulaninho começou a beber, né? E dali se torna uma dependência química? É claro que a dependência química, né? Ela ou é pelo abuso ou pelo que ele já traz ali biologicamente, né? Me fugiu a palavra aqui agora. Ou também pelo excesso, né, de tanta coisa ali em cima, de tanta pressão. E acaba abrindo outros transtornos, né? Outras doenças psiquiátricas, né? Se o paciente tem ali uma bipolaridade, né, guardadinha, né, pode ser que seja o gatilho, né? Enfim, é tanta coisa para ser falada que a gente... A gente está agora só dando um panorama do que a gente vai falar e do que a gente pode falar. E sem contar, né, que assim, vamos trazer esses profissionais, né? Sim. Se assim esses profissionais quiserem fazer parte, porque é muito legal. Você até voltando um pouquinho para a clínica, sabe? Além desse projeto seu e outros que eram muito, muito legais, assim, né? Me recordo do projeto da Sonária Martins, né? Que era a nossa coordenadora lá, de levar o paciente ao teatro. Né? Que é um outro tabu, né? Que eu lembro que... Nossa, era muito, lembra? Eu trabalhei numa grande empresa, né? Que eu não vou falar, eu trabalhei dentro da televisão também, né? E aí eu lembro que uma vez, eu conversando com a Sonária, eu falei, vamos tentar levar essa galera para assistir algum tipo de programa, né? E eu não tive um retorno, né? Uma pena, né? Porque aí nós vamos falar de inclusão. Inclusão, que é justamente, ou seja, quebrar esse tabu de que, porque eu vou levar pessoas, pacientes psiquiátricos ou com dependência, que não podem estar convivendo. Né? Mas olha que interessante você falar, porque me lembrou, eu não sei em que momento, eu não sei se foi em algum atendimento, que eu falei, e eu sempre falo, a gente não chega falando, oi, tudo bem, eu sou a Anne.
eu sou hétero, né? Cisgênero. Né? Você imagina, eu me apresento para você. Eu tenho baixa autoestima, tenho problemas com rejeição, sou uma pessoa que gosto de falar, mas me sinto às vezes invadida. Eu me apresento assim? Não, nenhum de nós vamos apresentar, né? Então, por que existe esse estigma diante, né, do outro? Por que eu não posso? Eu posso, né? Eu posso estar aqui, eu posso estar numa peça de teatro, posso ir num restaurante, posso ir num show. Exatamente. E por que um paciente? Né? E aí a gente está falando do paciente porque a gente está aqui debatendo justamente sobre o quê? Dependência química, transtorno, sexualidade. Não pode estar no mesmo ambiente. Ninguém vai se apresentar, né? Então, o estigma existe a partir do quê? Do ser humano, do olhar do outro. Sem contar que a gente aprende muito com essa galerinha. Nossa. Eu lembro uma vez, Anny, assim, eu estava na internação ali no primeiro andar, né? E o primeiro andar era onde o negócio fervia, né? Verdade. Eu lembro que um paciente, eu não lembro agora qual era o diagnóstico na época. Não, lembro assim, era um homem, né? Com seus quase 30 anos, e ele, além de dependente químico, tinha o borderline e era gago. E aí, foi um aprendizado ali, foi uma coisa assim, que naquele momento eu fiquei pensando, porque ele começou a falar e começou a gaguejar. E eu tentei ali naquele momento completar o que ele estava falando. Aí ele fez assim, só um momento, por favor, deixa eu completar. Então, eu falei assim, caramba, olha só, né? Porque Exato. Às vezes a gente se depara com pessoas assim que têm essa dificuldade, né, na fala e quer completar e acaba cortando, né? Exatamente. E o quanto eles devem se sentir assim muito mal, né? Caramba, eu estou trazendo uma angústia para essa pessoa, né? Porque eu não consigo falar e a pessoa completa para mim, ela não está a fim de me ouvir, né? E ali eu falei assim, eu preciso, né, ter mais escuta, eu preciso ter mais paciência, mais empatia, né? A gente vai aprendendo ali, o negócio né? E olha que interessante, a gente está partindo do princípio aqui, nessa nossa conversa, que a base do nosso trabalho como psicólogos é o quê? A escuta, né? A empatia, que, né, as pessoas falam muito, usam essa palavra, mas empatia é isso, é poder reconhecer o outro no que ele é, né? Mas para isso eu preciso escutar. Sim. Eu preciso dar a voz para aquela... Por favor, dar a voz eu quero sentir, ou seja, deixar que a pessoa fale, tá? Porque todos nós temos a voz, mas fazer com que a pessoa possa falar e se colocar. E aí sim acolher. Aí né, vamos dizer assim, um outro passo, que é o acolhimento. Sim. Para que a pessoa se sinta segura e confortável. Sim, por isso que eu reitero falando que ali foi uma escola, né? Que você quiser aprender, se tratando, né, de saúde mental ali, sim, os transtornos e como você se comporta diante daquilo, né? Vários casos e casos assim, né, que você às vezes saía do papel de psicólogo e ficava meio que fazendo um papel ali de recursos humanos, né? Exatamente. Recursos humanos não, na verdade... Você quis dizer eu quis dizer, na verdade não foi recursos humanos. Como é que é, gente? Porque a gente fazia contato com a família, às vezes... Você tem que dar administrativo quase, sim, né? De você poder... A família gestão, não queria, né? O contato com de mediador quase. Talvez também, lembro, né? Lembro que várias vezes, mediação. Nossa. A pessoa chegava sem roupa, né? Porque a família... Sem roupa, né? Chegava só com aquela roupa do corpo. Dele, não tinha roupa. A família não queria mais mandar roupa, era fora do Rio. Às vezes o paciente fumante, né? Tabaco, e aí não mandava cigarros, essa coisa toda. Então você ficava ali, né? Quantas e quantas vezes, né? São muitas experiências, né? É muita coisa. E aí a gente pergunta, pode o quê? Né? Então, o que a gente pode estar falando aqui? Sim. E que a gente vai estar acessando vocês nessa perspectiva e nessa amplitude de saúde mental e sexualidade.
É muita coisa para ser falada, né? E é engraçado que a gente, faz um... Faz assim, né? Quase que Tira as histórias. assim do bolso. Exatamente. Eu penso que é basicamente isso. Acho que nesse primeiro momento, sim. A gente vai estar trazendo muito mais para vocês e Sim. espero que vocês gostem. Tem muita gente para falar, né? Inclusive a gente também, mais e mais. Né? Vai ter ali, a gente, como nós estamos falando aqui das nossas experiências, né? Dentro da clínica, né? Com esses clientes, com esses pacientes, né? Que muitas das vezes até o próprio paciente, ele acha que ele, se tratando de ambiente de clínica particular, o próprio paciente acha que não tem direito de reclamar. E quantas vezes eu falava, né? Não, vocês são clientes. Clientes, né? sim. Vocês estão pagando por isso São aqui. Óbvio, no tratamento, mas são clientes. São clientes, né? Sim. Então isso é são várias histórias, né? E histórias ricas, né? Para estar falando, porque como eu falei no início, né? Tem muita coisa que fica por trás dos bastidores e é legal trazer essa Isso informação, né? Essas informações ao público, né? De uma forma que, como é que eu faço para internar meu filho que está entrando em surto? Tem a clínica pega, qual é o primeiro atendimento? Enfim, né? É muita coisa, né? Bastante coisa, inclusive coisas que a gente vivenciou, né? Mas exatamente. Cenas, né, dos próximos episódios. Sim. A gente fica por aqui? Ficamos. Pode. Do quê? Muita coisa.